na P2. A continuação do seu projeto, né? Por que continuação? Porque tudo que nós vamos trabalhar hoje aqui, você vai depender do seu projeto para olhar, ver as quantidades, né, de tomadas, ponto de iluminação, tudo que você colocou no seu projeto, você vai alimentar, né, a sua planta. Lembra da planta em formato A3 que eu ia pedir vocês para desenhar? Então, esse é o momento agora. Entendeu? Ou seja, toda a parte de desenho, de simbologia, de instalação, vai ser tudo numa planta de formato A3. Ok? Bom, vamos lá. Necessidades. Por que formato A3, gente? Porque você precisa de tamanho, espaço para desenhar, né? Então você vai pegar uma planta A3 em formato de planta industrial, tem o carimbo, tem espaço para legenda, tudo isso vai ser utilizado, né? E vocês vão pegar a parte maior dela e vão desenhar a sua planta lá, né? Então eu peço, se você tiver alguma habilidade de imprimir, né, fazer a sua planta no AutoCAD, imprimir, não faz mal a tua planta arquitetônica, mas toda a parte de instalação elétrica deve ser feito, né, a grafite, ok? De uma forma que fique bem legível. Então a planta em formato A3 é porque você vai demandar muita coisa, entendeu? Então tem que ser um desenho maior. Se por conta, né, da quarentena você não tiver acesso a adquirir um papel formato A3, você pode pegar dois papéis de formato A4 e juntá-los, que ele vai dar um tamanho de papel A3, ok? Então vamos lá. E a forma de envio é igual a que vocês já estão enviando o seu trabalho. Então vamos lá, vamos dar sequência. Bom, quando você acessa a sua norma, essa norma de simbologia, se você analisar aqui, ó, ela é de 89. Ou seja, de lá para cá, não teve uma atualização dela. Então, a gente continua utilizando a simbologia conforme apresentada nessa norma, né, da ABNT NBR 5444. Vamos ver o que ela afirma para a gente, depois a gente aplica. Tá? Bom, o objetivo da norma é estabelecer os números gráficos, os símbolos gráficos referentes à instalação elétrica predial, né, e documentos complementares. Nessa norma, é necessário você consultar a ABNT NBR 5626, né, que é a parte predial de água, né, e a 5984, né, que é a norma geral de desenho técnico. No nosso caso, isso aqui é a descrição dela, tá, gente? Eu não inventei, não. Tanto é que se eu fosse escrever, eu escreveria ABNT na frente do NBR, porque atualmente se escreve desse jeito, tá? Então, essa parte de instalação elétrica predial, de instalações prediais hidráulicas, né, isso não compete à nossa disciplina, então você não precisa se preocupar. Agora, a parte de desenho técnico, vale a pena você dar uma consultada, você dá uma olhada lá, ver os procedimentos dela, né, e vai tirar algumas dúvidas sobre desenho. Embora, essa altura do campeonato, vocês já fizeram a disciplina de desenho técnico, né, mas então essa norma vocês conhecem bem. Bom, condições gerais dessa norma, né? A planta de instalação deve ser executada... Vocês estão mandando mensagem? Não. Deve ser executada sobre desenho vegetal, né? Então, transparente. Então, lá naquela época, era necessário que o projeto fosse desenhado em papel vegetal, né? Translúcido. Levando em consideração as recomendações da norma. Esse desenho deve conter detalhes de arquitetura, estrutura para compatibilização com o projeto elétrico. Então, ou seja, o seu projeto arquitetônico não é o que eu vou avaliar. Eu vou avaliar todo o seu projeto elétrico com base no seu projeto arquitetônico. Ok? Então, basicamente, né, deve ser usada uma matriz para instalação de cada um dos seguintes sistemas, né, de iluminação e força, que é a parte de tomada, de uso geral e de uso específico. Dependendo da complexidade, pode ser dividido em dois sistemas, né, teto e piso. Né, se a tua instalação for pelo piso ou se a sua instalação elétrica for, né, pelo teto. Piso e parede ou teto e parede. Né. Sua instalação, se você for incluir instalação de telefone, se for interna ou externa,
sinalização, som, detecção, segurança, supervisão e outros sistemas, né, de controle. Em cada matriz deve ser localizados os aparelhos e seus dutos de distribuição, né, os eletrodutos, como nós vimos na aula anterior. Como todos os dados e dimensões, né, para perfeito esclarecimento do projeto, sendo necessário, deve ser feito detalhes, né, de maneira que não fique em dúvida quanto à instalação a ser executada. Então, quanto melhor clareza você puder transportar para o seu desenho, melhor. Né? Senão vai ficar uma forma muito poluída, né, o seu desenho. Bom, os eletrodutos de circuitos, né, com importância, tensão e polaridade diferentes, podem ser destacados por meio de diferentes espessuras dos traços. Né? Então, se você for trabalhar com um eletroduto muito maior, você tem a opção de fazer um traço mais grosso. Né? O diâmetro dos eletrodutos, bem como todas as dimensões, devem ser dados em milímetros. Então, você não vai precisar desenhar no seu desenho, descrever o diâmetro do tubo. O diâmetro do tubo vai ficar na legenda. Ok? Por exemplo, circuito de iluminação. Né? Se for de acordo com aquela base de cálculos lá, mas eu vou relembrar depois, tá? A gente vai focar agora na parte do desenho. Mas se a sua base de cálculos da sala der um diâmetro, do quarto der outro diâmetro de eletroduto, você vai colocar isso na legenda, ok? Por enquanto, não se preocupa com o eletroduto, não. Os aparelhos com potência, né, ou importâncias diferentes podem ser destacados por símbolos de tamanhos diferentes. Né? Você, por exemplo, no banheiro, a tomada de uso específico do chuveiro ela é mais importante, então ela pode estar com um tamanho maior, por exemplo. Ou todas as tomadas de uso específico que você quer colocar com um tamanho maior, né, se for o caso. Bom, a construção, a parte de símbolos, né, a construção da simbologia dessa norma é baseada em figuras geométricas, né? Então, as simbologias básicas vai ser o traço, o círculo, o triângulo, o equilátero e o quadrado. Tá? Você vai reparar isso nas simbologias. Então, o traço de linha reta representa o eletroduto, não representa cabeamento elétrico. Tá? Então, todo traçado que você fizer lá vai ser o exemplo do eletroduto. Né? E os diâmetros normalizados são segundo a ABNT NBR 5626, né? A parte de diâmetro de eletroduto, que nós vimos na aula passada. Também a ABNT NBR 5410 também cita. Convertidos em milímetro, né, usando a tabela 1. Então, esses tamanhos, por exemplo, pode vir em polegada ou em milímetro. Né? Geralmente em polegada. Quantos milímetros são para você ter uma ideia se vai caber o cabeamento? Né? Então, a primeira tabela ela vem com a conversão nominal de polegada para milímetro para você ter essa ideia. Né? E fala sobre o círculo, né? O triângulo equilátero e o quadrado. Por exemplo, o círculo, você vai ver que ele vai representar ponto de luz, interruptor, indicação de qualquer dispositivo embutido no teto, por exemplo. Né? Ponto de luz deve ter diâmetro maior do que o do interruptor. Então nós vamos ver que é o mesmo círculo vai identificar ponto de luz e vai identificar interruptor. Só que o interruptor é um círculo pequenininho e a caixa de passagem, né, que é o ponto de iluminação, no teto vai ser com um círculo maior. Então, um elemento qualquer, né, circundado indica que este localiza-se no teto. E o ponto de luz na parede, né, uma arandela, também é representado pelo circuito. Triângulo equilátero vai representar a tomada de uso geral, né, variações acrescentadas a ela indicam a significado, né, de tomada, se for de luz, de telefone, tomada de uso específico, por exemplo, bem como em níveis de instalação, se for até 30 centímetros de altura, se for 1,20 m de altura, se for 2 metros de altura. 2,20 m, né? O quadrado representa qualquer outro elemento no piso ou conversor de energia, no caso de um motor elétrico, né, de forma semelhante ao círculo, né, só que sendo no piso.
Ah, tá. Aí no final vai ter uma planta ilustrando a instalação. Os símbolos gráficos para essa planta aqui vai estar como exemplo. A própria norma inclui essa planta, né, e vai se referenciar nas tabelas de 2 até 8. Né? Essa tabela 1 aí ela não fica representada no exemplo final, não. Bom, atualizou a tela para mim aqui. Bom, a parte de dutos de distribuição. Né? Então, a tua simbologia ali, você quer representar o seu eletroduto, se for na parede ou no teto, você representa desta forma aqui, ó. Tá vendo? Então, para todas as dimensões em milímetro, né, indicar a seção se não for em milímetro. Então, o que não foi milímetro, você representa que não é milímetro. Para todas as outras, você já deixa em milímetro. Tá? Então, se o eletroduto foi embutido no teto ou na parede, ó, linha contínua. Se o eletroduto for embutido no piso, linha pontilhada. Tá? Ou tubulação, instalação elétrica embutido na parede. Se a parede for representada por uma linha grossa, aí você pode botar ela pontilhada também, dizendo que está na parede. Ok? Mas aí é caso muito peculiar do projeto. O que a norma afirma é que o pontilhado tem que ser quando é embutido no chão. Ok? Inclusive, eu coloquei pontilhado no final desse tópico, no exemplo, exatamente para a gente poder falar sobre isso, para me chamar a atenção. Então, o telefone quando é no teto, o telefone quando é em piso, repara que o diâmetro, né, do risco do traçado é diferente. Né? A largura do traçado é diferente. Tubulação para campainha, som, acionador ou outro sistema, câmera de vigilância, por exemplo. Né? Aqui, ó, tá vendo? É traçado e pontilhado, traçado e pontilhado. Então você vai ter que indicar na legenda do sistema o que significa isso. Ok? Agora, a parte, né, dos condutores, né, propriamente dito, visto que os traçados que você fizer vai ser do eletroduto, então quando o condutor é fase, você indica com um traço atravessando, né, o eletroduto. Quando é neutro, né, você faz dessa forma aqui. Quando é retorno de fase, né, passa direto, o neutro fica na lâmpada, passa direto, vai lá no interruptor e volta. Esse voltar é que você representa dessa forma aqui, ok? E quando você tem condutor de aterramento. Aí vamos lá. No meu mesmo eletroduto, eu tenho duas fases, neutro e aterramento. Como eu represento isso? Você inicia representando o neutro. Aí depois você vai colocar dois risquinhos de fase, né? E por último, um pouquinho mais afastado, você vai colocar o seu símbolo de terra, ok? Mas no meu eletroduto passam dois circuitos, um de tomada de uso geral e um de iluminação. Como é que eu represento isso? No mesmo eletroduto, você vai fazer a representação do circuito 1 e vai fazer a representação do circuito 2. Tá? Mais para frente eu vou mostrar isso. Bom, condutor positivo no interior do eletroduto. Se você tiver tensão contínua, em corrente contínua passando pelo eletroduto, se o condutor positivo, você tem que colocar um maisinho em cima. E o condutor negativo, colocar um menoszinho em cima. Ok? Então, quando você tem cordoalha de terra, né, você vai indicar a seção dele, ó, né? Está indicado que está em milímetro. Leito, cabo, a continuação. Leito de cabo com o circuito passante, composto de 3 fases, né? Cada um por 2 cabos de 2,5, né? 2,5 não, de 25 milímetros, né? Mais cabos neutros, seção de 10 milímetros. Então você bota, né, como se fosse uma calha, né? E você vai representar aqui, ó, quais são os cabos, né? Quais são os tamanhos, as dimensões dos cabos que vai passar por essa calha, ok? Bom, caixa de passagem no piso, como você representa, e as dimensões em milímetro dela. Né? A caixa de passagem quando é no teto.
A caixa de passagem, gente, é quando tem o espelho liso de tomada, tem o espelho liso, né? Só existe a caixa de passagem ali, não tem nenhuma tomada de uso geral, nenhuma tomada de uso específico, nenhum interruptor, nenhuma lâmpada, só o espelho. Tá? Caixa de passagem na parede, como representa, e a especificação em milímetros também. Eletroduto que sobe, né? O eletroduto quando está descendo, o eletroduto que passa descendo, o eletroduto que passa subindo é quando atravessa a parede, tá? Esse que passa significa atravessa a parede. Sistema de calha de piso, né? Quando você tem o teu cabeamento passado por calhas, tem muito em laboratório de informática, por exemplo, que o chão é de madeira e passa por calhas no piso. Né? Aí tanto a iluminação, tomada, telefone, passa tudo por baixo. Então não é alvenaria, né? Ele está acima da alvenaria, mas tem um sistema de calha ali. Condutor, seção de 1 milímetro, quando é para a fase de campainha e tem um símbolo, uma bolinha preta em cima, né? Neutro da campainha e retorno da campainha, ok? Bom, quadro de distribuição. Quando o seu quadro é parcial, né, de iluminação e força aparente, ou quando ele é embutido. O que significa um quadro de energia parcial? Bom, digamos que a sua casa é imensa, né, ou tem 2 pavimentos. Então você vai ter o seu quadro geral de energia, né, que é embutido ou externo, tá vendo aqui? Ó? Simbologia de quadro geral, né, tem uma barrinha no meio, metade do retângulo sendo branco, metade do retângulo sendo preto. E no segundo andar você vai ter um outro quadro elétrico, só que vai ser, a gente chama de parcial, né? Vai sair do seu quadro geral e vai para o seu quadro parcial para você distribuir, colocar os disjuntores lá para distribuir os circuitos do segundo pavimento, por exemplo. Ou você tem o seu quadro geral na sua casa. Aí lá fora você tem um outro cômodo, né? Então você vai com cabeamento para lá e lá, outro quadro, né? Não pode chamar de outro quadro geral, né? Então é outro quadro parcial com a distribuição lá. Bom, indicar as cargas, né, de luz em watts e de força de tomada, né, em watts ou kilowatt, ok? Então toda lâmpada ou tomada você representa qual é a potência que ela vai estar disponível naquele ponto ali. Tá? No nosso exemplo aqui, eu não vou fazer dessa forma, por causa do tamanho da tela que eu tenho para fazer os desenhos. Tá? Mas no seu você vai ter essa disponibilidade. Bom, os interruptores agora, tabela 4. Ó, interruptor simples, ou chamado de uma seção. Tá vendo? A letra vai indicar, né, o ponto do comando. Digamos que você tenha 2 lâmpadas acionadas no mesmo cômodo por interruptores diferentes. Então, no seu diagrama elétrico, você vai dizer que uma lâmpada é A, outra lâmpada é B, e qual interruptor, o A e o B, aonde se encontram naquele cômodo. Se por acaso for um interruptor de 3 seções aqui, vai ficar disponível dessa forma, A, B e C. Ok? Aquele espelho com 3 interruptores, né? Agora, se for um interruptor de lógica three-way, né? A lógica three-way é uma lógica de vai e vem. Então, você tem em 2 pontos, né? A four-way você também pode fazer isso. Você tem 2 ou mais pontos, né? A three-way em 2 pontos. Você pode acender ou apagar. Então, uma escada, por exemplo, você bota embaixo e em cima da escada interruptor. Então, se você acende lá, você abaixa aqui, você apaga embaixo. Se você acende aqui embaixo, você apaga lá em cima, né? É independente. Mais para frente nós vamos ver o que é e como funciona. Bom, botão de minuteria, você tem que representar com a letra M. Né? Botão de campainha, tem que ter uma bolinha indicando. Ok? Botão de campainha quando é no piso ou quando o comando é à distância. Perfeito? Fusível. Bacana de fusível é que é a mesma simbologia para fusível industrial, fusível predial. A simbologia é a mesma. Bom, tabela 5, a parte de iluminação, refletores e lâmpadas. Bom, então aqui, ó, você vai trabalhar com a lâmpada, por exemplo, ponto de iluminação incandescente no teto. Então você vai dizer o número de lâmpadas e a potência dela.
Lá na sua tabela, você determinou, você calculou a potência de iluminação. Calculou. Mas você quem determinou quantos pontos de iluminação, né, era naquele cômodo. Então, como você representa isso em desenho? Você coloca somente um desenho, uma bola, somente um ponto de iluminação, né, que é a caixa de passagem, e ali você vai botar um número indicando quantas lâmpadas você vai colocar, né, e de quantos watts. Perfeito? Então, se o ponto de iluminação for uma arandela, for na parede, ó, você vai representar da mesma forma, tá vendo? O círculo grande, né, a letra do comando, como é que ele vai ser acionado, né, quantos pontos de lâmpada e qual a potência. Agora, se a sua lâmpada for fluorescente, né, você vai indicar no teto dessa forma, perfeito? E vai colocar na legenda da planta, né, qual é o tipo de partida dessa lâmpada, se é reator, por exemplo, e quantas lâmpadas são e de qual potência cada uma. Né? Aqui, ó. Ponto de luz fluorescente quando é na parede, ó, mesma simbologia, só que ela riscada na parede, ó, tá vendo? E ponto de luz fluorescente no teto, só que embutido. Né? Se não é uma caixa externa, né? Se ela é embutida no teto. Tipo um spotzinho, né? De lâmpada fluorescente. Você vai indicar dessa forma aqui. A instalação de lâmpada a LED, né? A lâmpada LED, ela não é representada desta forma, tá? Ela é representada aqui, como se fosse lâmpada de sinalização. Então, se o seu projeto for para lâmpada de sinalização, você vai colocar dessa forma aqui, ó. Perfeito? Se for para lâmpada fluorescente, embutida no teto, externa no teto, ou lâmpada incandescente. A maioria esmagadora dos projetos você vai ver ele desenvolvido todo para lâmpada incandescente, ok? Mas se você quiser fazer um trabalho mais próximo da realidade, aí você escolhe se vai fazer fluorescente ou se vai fazer a LED. Né? Predial tem o hábito de todo projeto de prédio comercial, as lâmpadas serem fluorescentes, né? Pelo tamanho, né, dos bastões da lâmpada. Mas aí cada projeto vai exigir uma observação diferente. Bom, as simbologias das tomadas, olha, muito importante isso aqui. Deixa eu aumentar um pouco. Só essa parte aqui que ela vai ser a mais usada. Vai ficar um pouco mais claro para a gente. Ó. Bom, tomada a 30 centímetros do piso, a 1,30 m, eu tinha falado 1,20 m, né? Por força do hábito, mas a norma nos afirma 1,30 m e não 1,20 m. E 2 metros da altura do piso. É do piso acabado, ok, galera? Aqui, ó, piso acabado. Né? Tem muita galera que trabalha com obra aí, muito construtor, que ele te afirma do contrapiso. Ok? Mas aí fica muito errado quando você bota o piso depois. A tomada fica muito baixa. E a tomada muito baixa está totalmente fora de norma, porque a norma prevê que aquele chão possa ser lavado, né, em determinados momentos. Então a tomada tem que ser nesta altura. Preste atenção no que ela está dizendo, não é no mínimo, tá vendo? Não é no mínimo, é nesta altura. Tá? Se a tomada tem esta simbologia, tem que estar nesta altura. Se tiver esta simbologia, tem que estar nesta altura, esta simbologia, nesta altura. Ok? No meu desenho aqui, que eu vou fazer junto com vocês, né, na planta de exemplo, eu não vou conseguir representar dessa forma aqui, ó, tá vendo? Metade preto, metade branco. Então eu vou representar dividido com uma linha no meio. Vai ficar branco e branco, mas com uma linha no meio, tá? Mas eu vou relembrar isso depois. Né? E quando a tomada é alta, ficar pretinha, ok? Vamos ver a observação aqui. Ó. A potência deverá ser indicada ao lado em volt-ampere. Então, ponto de iluminação era em watt.
né? Ponto de tomada em volt-ampere, exceto se for de 100 volt-ampere, que como o número, né, do circuito corresponde à altura da tomada, se for diferente da normalizada, se a tomada for de força, por exemplo, aí você pode indicar em watt, ok? Tá vendo? Tomadas normais, você vai colocar a potência dela em volt-ampere de cada tomada, ok? Caso especial, se for uma tomada de uso específico, aí você bota ela em watt. Se for tomada de uso geral, você vai colocar ela em volt-ampere. Motores e transformadores. Bom, não é o caso no nosso exemplo, né? Mas a norma também afirma que as simbologias. Então vamos lá. Então, quando for um gerador, né, com a simbologia que você vai colocar, vai ter que indicar as características nominais do gerador. Quando for um motor, você vai representar e vai indicar as características do motor da mesma forma. Né? Vai escrever do lado aqui. Ou na legenda. Transformador de potência, né? Transformador de corrente, né? Quando tiver um núcleo. Né? Então você vai indicar a relação de espiras, né? Classe de exatidão desse transformador, nível de isolamento do transformador. A barra de primário, né, deve ter um traço mais grosso, indicando qual é o lado primário do transformador. Perfeito? Transformador de potencial, transformador de corrente quando tiver dois núcleos, perfeito? E um diodo retificador, que é um conversor de sinal alternado para contínuo. Então, se você tiver que representar tudo isso aí numa planta, já sabe que tem simbologia específica. Essas simbologias, elas não estarão instaladas em plantas residenciais e prediais, por exemplo, né? Só para equipamentos para projetos mais específicos. Bom, acumuladores. Né? Então, se você tiver, por exemplo, uma pilha, como ela representa a simbologia, tá vendo? O traço mais longo vai representar o polo positivo e o traço mais curto o polo negativo. Se você tiver uma sucessão de pilhas, né, ou uma bateria de 9 volts, de 12 volts, então você representa dessa forma, tá vendo? Uma sucessão de pilhas ou de baterias. Né? Ou outra forma, você pode representar como se fosse uma pilha pontilhada em outra pilha. Você já sabe que tem uma sucessão de pilhas ou uma bateria de célula. Né? Aqui, ó, sem indicar o número de elementos, tá vendo? Digamos que sejam 4 pilhas. Você não vai indicar que são 4 pilhas, você só vai botar esse desenho ou esse desenho, ok? Então aqui um exemplo, né, do projeto, como vocês vão fazer. Né? Então tá vendo como é que fica absurdamente poluído? Né? Então o tamanho da tela do seu computador vai estar próximo de uma folha 4, só para você ter uma ideia, né, de que fica muito difícil de você desenhar. Por isso é que eu peço a vocês que seja no mínimo em formato A3, ok? Eu acho que tem mensagem de gente do grupo aqui. É da turma, mas eu posso responder essa mensagem depois. Não é uma dúvida sobre a aula. Bom, deixa eu aumentar aqui. Aqui, ó, tá vendo? Só pegar um cômodo aqui, ó, digamos que seja um quarto, tá vendo? Aí lá no seu projeto, não teve lá no seu projeto uma tabela que você indicou a quantidade de tomada de uso geral, a quantidade de tomada de uso específico. Né? Então, nesse cômodo aqui, ó, neste cômodo aqui, ó, digamos que ele deu 4 tomadas, 3 tomadas. Vamos falar que, por exemplo, na sua tabela lá, esse cômodo deu 3 tomadas de uso geral e 2 tomadas de uso específico. Né? Sendo que uma tomada de uso específico é para televisão embutida na parede, uma altura de 1,30 m, e a outra tomada é para ar-condicionado.
aquele de janela que fica no alto, né? Ou ar-condicionado split mesmo, que fica no alto. Então vamos lá. Aí deu 3 tomadas de uso geral. Aí você representou as tomadas aqui de uso geral. Tá vendo? Aí a tomada de uso específico para TV. Aí você representou a tomada de uso específico para TV. Neste caso aqui, ele está pelo chão, né? O eletroduto. Todo o restante está aéreo. Né? E aqui, ó, uma tomada de uso específico, porém, numa altura de 2 metros por ar-condicionado. Digamos que aqui seja a sala, tá vendo? Então, representou ponto de iluminação, né? Representou tomada no alto, tomada baixa, tá vendo? Se for varanda, aqui, ó, como você representa, tá pelo alto, se fosse por baixo seria pontilhado, ok? Então, a distribuição dos pontos de iluminação das tomadas. Aqui. Como faz? Pontilhado é pelo chão, né? Contínuo é pelo teto ou parede, tá vendo? E outra coisa importante aqui, ó, o rabisco, ó, de indicando fase, neutro e terra, você também pode fazer ele pela parede, tá vendo? Essa indicação, ok? Tá vendo? Então fica muito poluído. Fica bastante poluído. Mas no final, o seu trabalho vai ter mais ou menos uma cara como essa daí. É imprescindível que para chegar a iniciar a parte do seu projeto para P2, você tenha que estar com o seu projeto da P1 todo feito e corretamente. Porque você vai buscar naquela mega tabela, né? Exatamente, naquela big tabelona lá, você vai buscar a quantidade de pontos de iluminação e ponto de tomada de uso geral e de uso específico por cômodo, ok? Alguma dúvida em relação a isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, ninguém mandou mensagem no programa também. Então vamos lá. Então, que tipo de instalação é essa daí que nós estamos vendo, né? Que monte de rabisco é esse? As simbologias nós já vimos, mas que monte de rabisco é esse daí? Né? Essas simbologias, essa forma de instalação é a chamada diagrama unifilar. Tá? Diagrama unifilar. Se você for representar somente um trecho, por exemplo, um interruptor e uma lâmpada e uma tomada, você pode representar em multifilar. Mas o projeto inteiro, né, da planta você não tem condições, não tem espaço físico para desenhar em multifilar. Então a gente utiliza a técnica de diagrama unifilar, ok? A multifilar ela é mais utilizada quando a instalação é industrial, não é predial. Tá? Aí você usa a multifilar ou, como eu falei, se você for representar uma amostra de tudo que está escrito lá, desenhado lá, você pode representar em multifilar. Vamos entender melhor o que é diagrama unifilar e multifilar. Bom, representação do esquema em multifilar, por exemplo. Ele é bem próximo do diagrama funcional. Né? Eu vou fazer um rascunho aqui, ó, uma lâmpada, um interruptor, então a entrada de fase R, né, a saída da lâmpada que vai para neutro, e eu não tenho nada instalado no meu aterramento, na parte de iluminação. Então você fez um esboço. Né? Então o diagrama multifilar é bem similar ao esboço. Tá? Ao diagrama unifilar, multifilar como é. Né? Então você tem o símbolo da tua lâmpada, interruptor, ó, ligou na fase, né? Passa pelo interruptor, do interruptor para a lâmpada, é o retorno de fase, e da lâmpada para o neutro vai uma linha direta para neutro. Tá? Essas ligações que você está vendo aqui, ó, de fase, retorno de fase e neutro, né, para um esquema, né, uma instalação multifilar, um desenho multifilar, não faz-se necessário indicar o condutor fase,
retorno de fase, neutro ou terra desta forma aqui, ó. Tá? Por quê? Porque já vai estar conectado, ó, direto na linha da fase R, por exemplo, ou neutro. Tá ligado direto ao neutro. Né? Então você não precisa representar essas simbologias aqui. Agora, em uma instalação, né, unifilar, aí você não tem jeito, porque a instalação unifilar ela representa o eletroduto. A multifilar não representa o eletroduto, tá vendo? A multifilar representa cada condutor carregado. Ó, neutro, fase, terra, se forem 2 fases, se forem 3 fases, vai ser uma linha para cada condutor carregado. O esquema unifilar não desenha, né, o condutor carregado, ele desenha o eletroduto. E a quantidade de fase, neutro e terra, você representa rabiscando transversal a este eletroduto. Ok? Então você tem a simbologia que informa que vem do quadro. Isso aqui é uma amostra, tá vendo? Se tivesse um quadro elétrico mesmo, essa linha estaria até o quadro elétrico. Então, como não está, como é só uma amostra, como é que eu represento da onde vem para onde vai? Então, da onde vem, você representa, né, com esse sinal aqui, ó, de maior que, ok? Aí você desenha o eletroduto, desenha a lâmpada, tá vendo? Na verdade é a caixa de passagem da lâmpada, desenha a potência da lâmpada. Se forem 2 lâmpadas, então 2 lâmpadas e qual é a potência de cada Ai, Jesus. Individual, potência individual de cada lâmpada, ok? E ela é pilotada pelo interruptor A. Então tá aqui o símbolo de interruptor, né? E qual é a pilotagem dele, que é o A. Perfeito? Outra coisa importante, né? Esse circuito de fase aqui, ó. Toda vez que eu falar circuito, gente, é disjuntor, tá? É um disjuntor para fase de iluminação. Disjuntor para circuito de iluminação. Então, o primeiro disjuntor é o disjuntor de iluminação. Então, toda vez que eu passar com a instalação elétrica da iluminação, eu tenho que representar qual é o número desse disjuntor. Ah, é o disjuntor 1, é o disjuntor 2, é o disjuntor 3. Né? Então, nós chamamos de circuito. Ah, o circuito 1. Aí lá na tua legenda você vai dizer, ah, o circuito 1 é o circuito de iluminação. Beleza. Então, na planta, tudo que tiver número 1 em cima, eu sei que se trata de iluminação. Ok? E aqui embaixo, ó, em cima vai o número, tá vendo aqui, ó, circuito 1 que está retornando pelo interruptor A, tá vendo? Aqui é uma lâmpada de 100 watts. Como é que eu represento aqui o diâmetro do condutor? Né? Você representa aqui embaixo, ó. Você coloca ele aqui embaixo. Você vai desenhar ele. Se você não quiser escrever milímetro quadrado, toda vez que você for botar iluminação, 1,5, tomada, 2,5, né, que é previsto por norma, se você não quiser colocar toda vez milímetro quadrado, na legenda você vai representar que todos os valores, né, para iluminação, o diâmetro de cabeamento, né, de condutor de iluminação estará em milímetro quadrado e toda instalação de tomada de uso geral, né, vai estar os valores estarão em milímetro quadrado também. Perfeito? Tá vendo? Ó? Olha a simplicidade, ó, do diagrama unifilar. Olha a mesma instalação se fosse multifilar. Imagina por com, ó, tá vindo do quadro elétrico, ó, uma fase, um neutro e um condutor de proteção, né? Tá vendo? Olha a poluição visual, não dá. Então, para instalação elétrica predial, nós vamos trabalhar dessa forma aqui. Perfeito? Bom, tudo isso que eu falei agora, de diagrama unifilar, vamos simplificar aqui. Simbologia para você informar da onde vem, né, do quadro de distribuição, da alimentação do circuito. Levando em conta que se no seu projeto
tá desenhado o quadro elétrico lá, você tem que rabiscar até o quadro elétrico, tá? Você bota esse símbolo aí quando você quer representar uma amostra. Bom, como é representado, né, a tensão e o neutro, tá vendo? Sendo que o neutro sempre você tem que representar na frente. Primeiro o neutro, depois fase, depois as fases, depois o terra. Ok? O número em cima, né, significa que o disjuntor é o número 1, é o primeiro circuito, né, do quadro elétrico que vai comandar a iluminação. Se for neutro e fase de tomada, aí você, número 2, aí você vai ter que botar na legenda que o circuito 2 era para tomada de uso geral. O disjuntor, o circuito 3, é para o ar-condicionado da sala. Né? Beleza, então vai repetir fase, vai repetir neutro, vai botar o terra e vai botar o número em cima 3 e na legenda vai dizer que o circuito 3 é do condicionador de ar da sala. O condutor de proteção terra, mesmo que não seja utilizado, deve estar presente na instalação. Por quê? Porque ele tem que estar. Você coloca ele um pouco mais afastado, tá vendo? Ele vai estar presente na instalação. Vai passar tomada de uso geral aqui, vai ter aterramento, por exemplo. Para circuito de iluminação, você não precisa colocar, né? Mas o eletroduto vai passar circuito de tomada também. Então, no circuito de tomada, você tem que representar. Eletrodutos que interligam as caixas de passagem, ó, tá vendo? A linha contínua você representa. A lâmpada, se for incandescente no teto, simbologia. A potência da lâmpada incandescente. Se for potência de tomada de uso geral, tem que ser em volt-ampere, tomada de uso específico em watt. Interruptor simples, né, que vai comandar a lâmpada. Né, e a letra A indica a instalação do interruptor que vai comandar essa respectiva lâmpada aqui, por isso que também está com a letra A. Né? Pois a lâmpada e o interruptor têm a mesma letra. Se for interruptor duplo e lâmpada e outra lâmpada, por exemplo, vou puxar um eletroduto aqui para outra lâmpada. Essa vai ser comandada pelo interruptor B. Aí aqui você vai estar dividido no meio e vai ter o interruptor B. Ok? Bom, na parte inferior vai indicar, né, a bitola do condutor, né, o diâmetro do condutor, e todos os condutores de um mesmo circuito terão o mesmo diâmetro. Né? Então, se você for representar aqui embaixo, você vai colocar novamente o diâmetro do condutor. Então, toda vez que você fizer essa representação, você vai colocar embaixo, abaixo dela, né, o diâmetro do condutor. E a sequência correta para a representação da forma unifilar, né, primeiramente representamos o neutro, como já tinha falado, depois as fases, depois o retorno de fase e, por último, né, um pouco mais afastado, a representação do terra, perfeito? Que é o nosso condutor de proteção. Bom, exemplo aqui, vamos fazer um exercício aqui junto. Ó. Então, a representação de um esquema multifilar e unifilar, né, de um comando de uma lâmpada de 40 watts em 127 volts, né, usando um interruptor simples, ok? E uma tomada uma tomada instalada no mesmo eletroduto que o interruptor. Então, você tem um espelho com interruptor e um espelho com tomada, né? Vamos lá. Multifilar como seria, tá vendo? Então, vem fase, passa pelo interruptor, passa pela lâmpada e vai o neutro. Ok? Potência da lâmpada, tensão da lâmpada. A tensão da lâmpada não precisa ser representada, não. Outra fase aqui, se for bifásico, ó, e a outra fase estiver na tomada, então, tomada 127 volts também. Ó. Então, ó, vem a fase para a tomada, o outro lado vai para o neutro e o condutor de proteção, ó, vai para a parte do aterramento da tomada que é no meio. Ok? Se fosse representar isso em diagrama unifilar, como seria? Né? Olha lá. Então tá vindo do quadro elétrico. Ó. Olha aqui, interruptor de iluminação. Aí era para estar aqui embaixo 1,5. Né?
interruptor de tomada, né? 2,5. Circuito 1, circuito 2. Circuito de iluminação, circuito de tomada de uso geral. Ok? Aí passou pela lâmpada, né? Circuito 2, ó. E circuito 1. Só que passou pela lâmpada, o neutro fica na lâmpada. Aqui, ó. O símbolo de neutro fica direto na lâmpada. Então ele vem o símbolo da fase para interruptor e eu volto com o símbolo de retorno de fase, tá? Indicando no meu circuito de iluminação, indicando a letra A, teria que ter a letra aqui A também, né? E depois a tomada indicando, né, a fase, o primeiro neutro, depois a fase, depois o terra, ok? E o símbolo de tomada média, né, na altura de 1,30 m. Então vamos lá, complete o circuito de uma lâmpada em diagrama multifilar, né? Então vamos pegar a nossa fase, vamos fazer de acordo com a norma, tá? De código de cores na NTNBR 5410. Bom, então esses dois condutores não, né? Esse condutor vai ser a fase, ok? Então, do interruptor para a lâmpada é a cor amarela, lembra? Então, vamos fazer a instalação na cor amarela. Vou tentar melhorar o diâmetro só para ficar melhor a visualização. Pronto. Né? E da lâmpada para o neutro, cor azul. Ok? Então aqui nós temos a fase, retorno de fase e neutro. Perfeito? Então, a fase, o retorno de fase e o neutro, para uma instalação, tá? Nós não precisamos colocar a simbologia igual que está aqui, ó, tá vendo? Neutro, terra e fase, aqui é só porque é exemplo. Diagrama multifilar já está indicando aqui em cima quem é quem, ok? Diagrama unifilar não tem jeito, você tem que fazer. Aí vem aquela pergunta. Na instalação elétrica do projeto de vocês, tem que estar colorido? Não, não tem que estar colorido. Ok? Até porque você vai fazer os risquinhos apenas, né? Então não vai botar um risco de cada cor. Bom, tomada 127 volts, então é fase neutro, correto? Então, deixa eu pegar aqui uma colinha. Então, nós temos a fase, neutro. Só que o condutor de proteção ele tem um aterramento, correto? E tomada obrigatoriamente, né, de acordo com a BNT-NBR 5410, ela tem que ser aterrada. Então, então a cor tem que ser verde, né? Da tomada. Então a cor tem que ser verde. Tá vendo? Fase, neutro, né? E o condutor de proteção.
Ah, mas a BNT-NBR disse que existe o verde com linha amarela. Não existe mais. Então não precisa se preocupar. Ok? Vou pegar aqui a colinha de novo. Agora, se for uma tomada 220 volts, né? Se for uma tomada 220 volts, você vai pegar fase, fase. Perfeito? Então você vai pegar duas fases. Você pode botar vermelho e vermelho. Você pode colocar, você pode colocar vermelho e vermelho. Você pode colocar outra fase na cor preta, por exemplo, né? Você só não pode de forma alguma usar a cor verde ou a cor azul para a fase, ok? Então, tá lá, ó, fase 1, fase 2, né, e o aterramento. Perfeito? Bom, agora vamos aplicar toda a parte de simbologias e de diagrama unifilar, né, na planta exemplo. Então, eu vou fazendo na planta exemplo. Se você quiser, já pode ir fazendo na sua planta do seu projeto, né, para você poder facilitar a sua vida. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer vai ser buscar a planta do seu projeto. Então, primeira coisa que você vai fazer vai ser buscar a planta do seu projeto e a tabela, ok? E a tabela. Feito? Então lá nós fizemos essa tabela aqui, ok? Deixa eu só mexer nela aqui que ela está cheia de animação. Pronto. Então você vai resgatar a tabela que você fez para P1, né, junto com todo o teu projeto. Você vai resgatar isso aqui. Aí olha aqui, você vai ter a potência de iluminação de cada ponto de iluminação. Você, do total, né? Você vai ter, e aqui você atribuiu quantos pontos de iluminação para a sala e qual é a potência de cada um deles. Então, se no símbolo da lâmpada forem, na verdade, duas lâmpadas na sua sala, então você vai colocar aqui duas, no meu caso aqui seria 2, 140, que o total dá 280, né? O que eu calculei foi 280, eu distribuí em duas lâmpadas. Então, duas de 140. Aí, beleza. Aí eu vou colocar lá no símbolo da lâmpada 2, 140, né? Watt, já que pede para 100 watt. Tomada de uso geral pede que seja em volt ampere, né? Então você vai colocar, tá vendo? Na minha sala, 4 lâmpadas de 100 volt ampere, por exemplo. Então eu vou ter que escrever do lado de cada tomada dessa de uso geral 100 volt ampere. Ok? Aí vamos lá. Aí peguei a planta do projeto. Tá? Isso que você vai fazer com a sua planta. Então peguei a planta do projeto. De início eu vou colocar um ponto de luz em cada cômodo. Tá vendo? Pronto, coloquei um ponto de iluminação em cada cômodo. Aí vamos lá. A minha sala não tem um ponto de iluminação, são 2 pontos de iluminação. Não tem problema, você vai botar 2 pontos de iluminação na sala. Ok? Isso não é problema. Mas como a norma afirma que é no mínimo um ponto de iluminação, se você botar um ponto de iluminação e embaixo botar 2 e a potência de cada ponto, não tem problema. Né? Que você já determinou numericamente que são 2. Ah, não, meus são 5, tem 4 spots aqui, ó, né? Então, você pode desenhar isso ou você só representa que tem a quantidade de pontos de iluminação, ok? Aí o quadro de distribuição, aonde ele está localizado, né? Você vai desenhar lá, se é embutido na parede, se não é embutido na parede.
Então, no caso desse projeto aqui, ele é embutido na parede virado para a cozinha. Né? Aqui era a cozinha, lembra? Então, virado para a cozinha. Ok, vamos lá. Depois, ó, o interruptor, né, da sala, o interruptor do quarto, ó, do outro quarto, do banheiro, né, e da cozinha. Beleza, ok? Bom, agora nós vamos para as tomadas de uso geral. Né? Então, na sala, eram 4 pontos de iluminação, correto? O quarto ponto vai aparecer no final, porque a animação dele não entrou, eu tive que incluir no final. Então, aqui vai aparecer mais um ponto de tomada aqui, perfeito? Então, tomada no quarto, eram 3 de acordo com aquela tabela, eram 3 pontos de tomada. Aí incluía uma tomada aqui, aqui e aqui. Reparem que até o momento eu só coloquei tomada baixa, tá vendo? Só coloquei tomada baixa. A simbologia, até 30 centímetros. Até não, desculpa. 30 centímetros do piso. E você tem que colocar do lado a potência de volt ampere. Tá? Eu não vou colocar porque aqui está muito pequeno. Por isso que eu quero que o projeto de vocês seja em A3, no mínimo. Então, o outro quarto aqui, ó, tinha dado 3 tomadas também de uso geral. Então, foi distribuído uniformemente. Então, o banheiro, uma tomada de uso geral. Tá vendo? Eu não consegui pintar no meio, para ficar um lado preto, outro lado branco. Então, deixei assim. Mas é uma tomada média de 1,30 m, né, junto com o interruptor. Tomada média junto com o interruptor na cozinha. Então, as tomadas médias, né, junto da pia, né, que diz que tem que ter tomada em cima da pia, no máximo 2. E a tomada de uso geral, minha cozinha disse que tem que ter 3 tomadas. Beleza. Aí agora, falta representar as tomadas de uso específico. Então, por exemplo, eu representei agora aqui, ó, no quarto para ar-condicionado, eu disse que tinha um ar-condicionado. No outro quarto, eu disse que tinha outra tomada de uso específico, ó. Tomada alta, tá vendo? Tomada alta, 2 metros, 2 metros. No banheiro, né, como ela é mais importante, então eu posso colocar ela maior zona, tá vendo? A simbologia. Posso botar ela maior do que as demais. Então, outra tomada de uso específico, ó, só que média para a geladeira. Outra tomada de uso específico, média para o fogão. Né? Aqui, eu já agora representei a tomada que estava faltando aqui, ó, que eu não tinha incluído na animação. Agora aqui, a tomada de uso específico para televisão, média, tá vendo? 1,5 m, 1,30 m, desculpa. E só, na sala eu não coloquei nada de tomada de uso específico, né? Nem alturas diferentes, beleza. Vamos lá. Então agora vamos para as instalações. Então as instalações, olha como é que eu coloquei aqui, o que é muito comum. Olha a parede do banheiro aqui, ó, com a cozinha. Olha lá, a instalação do quadro elétrico com o banheiro, ó, veio direto pela parede. Ó. Tá vendo? Eu coloquei pontilhado, porque é comum as pessoas colocarem pontilhado. Mas como é que a norma afirma para a gente? Né? Que a tomada que a linha contínua, ok? Na parede. Só é pontilhado quando é pelo subsolo, quando é pelo chão. Então, eu vou deixar por enquanto assim, depois eu vou corrigir. Aqui eu também representei ela pontilhada, para chamar a atenção. Então, a instalação elétrica da cozinha, tá vendo? Depois a gente vai ter que corrigir esse pontilhado todo. Tudo aí. Dúvida. Esses pontos específicos são aqueles TUI que a gente definiu? Exato. Na tabela? Isso aí. Só que a TUI, ela não necessariamente ela é de 2 metros, né? Então aqui, por exemplo, uma TUI de 1,30 m, uma TUI de 2 metros, outra TUI de 2 metros, outra TUI de 2 metros. Exemplo, né? Uma TUI de 1,30 m, uma TUI de 1,30 m, entendeu? Um exemplo. Na cozinha eu vou ter, por exemplo, vários equipamentos, então eu vou ter que definir a tomada de todos eles, né? A tomada da geladeira e a do fogão são TUIs, não são TUGs. Tá?
Se você vai determinar que a sua cozinha tem um freezer, aí você tem que incluir, não pode ser uma TUG, você tem que incluir uma instalação nova com outro disjuntor, ou seja, outro circuito, somente para o freezer. Eu coloquei aqueles eletros, né? Liquidificador, essas coisinhas. Então, mas você vai instalar ele em tomada de uso geral ou ele consome corrente elétrica suficiente que você tenha que botar uma tomada específica e um disjuntor específico. Se você vai botar uma tomada dedicada, então ela deixou de ser tomada geral e virou uma tomada de uso específico. Então, toda tomada de uso específico tem que ter uma instalação só para ela, um disjuntor só para ela. Mas nesse caso, eu posso usar ela nas tomadas de geral, então. Não sei. Não sei. Aí quem tem que me dizer é você com o seu projeto. Sabe? A sua cozinha deu uma potência de tomada de 1.800 watts. Aí você botou em uma das tomadas um equipamento que consome 1.500 watts. Aí, caramba, sobrou 300 watts para todo o resto da cozinha? Não pode. Né? Se o teu projeto, a demanda foi de 1.800 watts para a cozinha, então se o seu equipamento consome quase tudo, é porque você tem que ter uma tomada específica para ele, um disjuntor específico para ele. Entendeu? Entendeu? Ficou claro? Sim. Beleza. Ok. Bom, vamos lá, para a sala aqui. Como é que vai ser a instalação elétrica para a sala? Né? Então eu vou puxar daqui, ó. Aliás, eu fiz para o banheiro agora, é o seguinte, ó. Tá vendo lá? Direto para o banheiro. Então, passou o meu eletroduto pelo teto, passou pela minha caixa de passagem da lâmpada, veio para o interruptor e foi para a tomada alta. Alta não, média. Ok? Então agora vamos para a sala. Olha lá, a instalação da sala. Tá vendo? Então eu trouxe para essa tomada aqui, ó, pela parede, né? Eu vou consertar, eu botei assim de propósito. Vem para outra tomada, só que não vem para essa tomada aqui, porque essa tomada ela não é média. Então vem pelo teto específico e parede para essa tomada aqui, para TV. Então vem para o interruptor, vem para uma das tomadas da outra parede e lá não precisa ir pelo teto de novo. Então, essa caixinha de passagem que você vai ocupar todos os espaços dela. Então você passa pela parede. Ok? Vamos para o quarto da frente aqui. Então vem do quadro elétrico para a caixa de passagem. Aí eu trouxe a tomada de cá, trouxe para esse interruptor, que ele vai passar para essa tomada e vai passar para a tomada lá do outro canto. E como essa tomada aqui ela é alta, então um eletroduto só para ele. Ok? E o último quarto, né, vem do quadro elétrico para o teto, para a caixa de passagem do teto. Então vem para a tomada de um lado, para essas duas tomadas, tomada baixa e alta. Então da tomada baixa até alta vai pela parede, né? E vem para o interruptor com a tomada baixa também. Ok? Então aqui está feito toda a parte de instalação de eletroduto, tomada e ponto de iluminação. Perfeito? Então agora nós vamos corrigir. Para traço contínuo do que tiver na parede. Ô, Brian, mas eu trabalho com obra, eu vejo muita planta elétrica com pontilhado na parede. E aqui que você me fala? Eu te falo que tá errado, que o trabalho é um errado. Então seria uma boa oportunidade de corrigir. Vocês viram que não tá errado porque o Brian falou que tá errado, não. Vocês viram que tá errado porque eu abri para você o trecho da norma. Por isso que é importante você não confiar em A, B ou C. Ah, pô, mas o outro professor me falou que é diferente. Então, não confia nem em mim, nem no outro professor. Faça o exercício que eu fiz com vocês.
né? Você vai na norma e consulta a norma, o que ela te informa, ok? Aí sim você consegue ter certeza do que você está fazendo. Bom, como nós ainda temos tempo, né, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou fazer uma simulação de como é a instalação daquelas simbologias elétricas. Então vamos voltar lá no ponto da norma específico sobre isso. Aqui, ó. Tá vendo? Condutor fase, como é que você instala, tá vendo? Condutor neutro, quando for retorno de fase e quando for aterramento. Ok? Tá rolando dúvida nenhuma, galera? Pô, vocês são engenheiro tudo basicamente formado já. Então vamos por parte, tá? Vamos para a cozinha. Então sai do seu quadro elétrico. Sai o quê? Tanto iluminação quanto tomada de uso geral e tomada de uso específico. Correto? Porém, a BNT BR 5410 nos afirma que as tomadas de uso específico da geladeira e do fogão podem estar no mesmo circuito elétrico que as tomadas de uso geral. Então, respondendo a dúvida do engenheiro aí, aliás, complementando a resposta da dúvida do engenheiro aí, se eu tiver uma terceira tomada de uso específico, aí eu já sou obrigado a passar pelo eletroduto mais um circuito daquela tomada. Perfeito? A gente pode até simular aqui, se for o caso, isso. Bom, então vamos lá. Então começa com neutro. Então vamos pegar. Vou ter que aumentar aqui a tela. Símbolo de neutro. É o primeiro, né? Símbolo de neutro. Depois, símbolo de fase. Depois, símbolo de fase. Né? E por último, símbolo de terra. Levemente mais afastado. Ok? Olha lá. Então, fase neutro e terra. Acima, né, você tem o número do circuito. Então, circuito de iluminação número 1. Perfeito? 1. Abaixo, iluminação, segundo norma, 1,5 milímetro quadrado. Ok? Então, este conjunto aqui vai ser o nosso conjunto de iluminação. Tá? Então, aqui ó, vai ficar pequenininho o nosso conjunto
de iluminação, tá vendo? Eu tenho outro circuito para tomada. Tem que repetir ele aqui, para tomada. Então vamos lá. Então tá aqui meu circuito de tomada. Vou colocar aqui do lado. Esse vai ser o meu circuito de tomada, 2,5. Ok? Aí eu tenho na minha cozinha um freezer. Né? Digamos que eu tenho um freezer. Então, eu tenho que fazer um outro circuito. E digamos que o meu freezer... Não, digamos lá que a potência dele pode ser um cabo de 2,5. Pronto. Não precisa ser de 4 milímetros. Aí na legenda eu vou dizer que o meu circuito 1 é a iluminação, 2, tomada de uso geral, 3, tomada de uso específico para o freezer da cozinha. Ok? Então vamos pegar toda essa galera aqui agora. Aqui eu estou apanhando mais porque eu estou fazendo pelo computador aqui, né? E pelo PowerPoint. Vocês eu vou querer que façam manuscrito. Então vai ser absurdamente mais rápido a sua forma de fazer aqui. Ok? Então, estou fazendo só para a gente usar como exemplo. Então, para cá, ó, não passou o circuito 3 de tomada. Né? A minha tomada 3 a gente vai incluir ela lá em cima. Né? Então, aqui ó, só vem para cá circuito de iluminação, só que o neutro fica na lâmpada, correto? Se o neutro fica na lâmpada, então o que, que tem que voltar do interruptor? Né? Vai a fase né? Vai a fase e volta retorno de fase. E volta retorno de fase. Circuito de iluminação não tem terra. Deixa eu corrigir do outro lá que eu fui botar terra por conta da tomada e deixei o terra. Né? Então, ó, circuito de iluminação
ele vai fase e volta retorno de fase, tá vendo? Meio tracinho. E essa tomada aqui do circuito 2 e para a tomada de uso específico do fogão, né, vai neutro, vai fase, vai terra com cabeamento de 2 milímetros, de 2,5 milímetros. Ok? Agora, o que, que vai aqui para cima? Aqui para cima vai tanto a tomada, não tem nenhum interruptor, então vai tanto o circuito 2 quanto o circuito 3. Né? Só que aqui nós ficamos de incluir mais uma tomada. Né? Mais uma tomada de uso específico. Né? Para dar o exemplo do que o engenheiro pediu. Então, como seria uma inclusão no desenho? Então, nesse eletroduto aqui, ó, vai passar o circuito 2 e o circuito 3. Né? Então, neste caso aqui, ó, vai passar. É mais rápido eu desenhar do que. É mais rápido eu desenhar do que ficar copiando e colando. Cheguei a essa conclusão agora. Então vai passar circuito 2. Então, neutro. Fase. Fase. E terra. Fase neutra de terra. Do circuito. Aí isso aqui é mais rápido copiar e colar. Do circuito 2 com cabeamento de 2,5, né? E o circuito 3. Será que aqui dá para copiar? Até que não ficou ruim não. Então, o circuito 3 para tomada de uso específico. Então, um disjuntor específico para ela. Digamos que o circuito 3, eu vou botar um equipamento que consome muita energia elétrica. Então, eu vou botar, de acordo com o meu cálculo lá, foi um cabo de 4 milímetros. Então, não faz mal. Vem do quadro elétrico um terceiro disjuntor, um cabo de 4 milímetros. Então, passa aqui, ó, né? Vem para cá e vai ser deslocado para lá para o final. Então, até essas tomadas aqui, ó, nós temos circuito 2. Né? Então, até essas tomadas, nós temos neutro, nós temos fase, uma fase no caso delas, obrigatoriamente nós temos terra,
Então, circuito 2. Com cabeamento de 2,5 de diâmetro. Ok? E vai dar para copiar aqui. Três de 4 milímetros, ok? Aí você vai me falar, aí aqui, ó, tá a instalação da cozinha, tá vendo? Ainda faltou aqui, ó, a tomada do fogão. Então, vamos lá. Vou deixar bem maior. Para não ficar difícil de identificar, tá? Então, neutro. Fase. E terra. Então, circuito 2. Diâmetro de condutor, 2,5. Tá? Então, aqui está a instalação elétrica da cozinha, né? Aí você fala, caramba, Brian, mas essa tomada de uso específico aqui que nós colocamos, ó, ela é uma churrasqueira elétrica, né? Eu falei freezer, mas aqui o freezer aqui ia ficar difícil de desenhar. Churrasqueira elétrica, né? E ela não é, para trabalhar com condutor menor, né? Ela não é monofásica, né? Ela não é monofásica, ela é bifásica. Ela é bifásica. Então, ela trabalha com condutor, né, de diâmetro menor e ela é bifásica. Então, problema nenhum. Somente, né, aí não tem neutro. Aí vai ter duas fases e o terra. Tá vendo? Duas fases do terra. E acabamos a cozinha. A instalação elétrica da cozinha. Tá vendo? Então é assim que nós fazemos a instalação elétrica predial. Ok? Alguma dúvida, galera, em relação a isso aqui? Se vocês quiserem tentar fazer essa semana, ou e na semana que vem
Se vocês quiserem, eu posso pegar parte da aula e fazer mais algum cômodo desse. Entendeu? Só me fala aí que eu pego, tiro dúvida fazendo mais um cômodo desse, mais 2 cômodos, né, para ter uma ideia de como é o acionamento. Aqui, ó, outra coisa que acabou que eu não incluí, ó, o acionamento desta lâmpada. Então, vou botar aqui, ó, circuito A. Essa lâmpada é formada por circuito A também. Então, pegando o gancho aqui, ó, aqui eu tenho uma lâmpada. Aí eu não lembro qual era a potência. Aliás, eu tenho aqui, ó, da cozinha. Cozinha, 100 volt ampere. Então, 100 watts, né? 100 watts. Então, é assim que nós vamos representar, ok? Aí, se por um acaso, digamos, né, que nesse espaço aqui, ó, ou aqui, por exemplo, está confuso aí, não dá para enxergar direito, ó, ficou esquisito, está confuso. Está muito ruim isso aqui. Como é que eu represento? Você faz o seguinte, ó. Se o espaço for pequeno ou tiver confuso, você pode fazer assim. Desse ponto aqui, ó, que você quer representar, você vai puxar uma linha, né? Você vai puxar uma indicação, né, e vai fazer seu neutro. Professor, Diga. o projeto precisa ter escala? Bom, eu não vou avaliar a sua escala, mas é bom que tenha escala, né? Como eu falei antes, eu não vou avaliar a sua planta arquitetônica. Se está fora de escala, se está com porta, se está sem porta, eu não vou visualizar isso. Eu vou ser restrito à planta que seja do seu projeto mesmo, de fato, né? E a parte de instalação elétrica, mas isso vai ser para P2. Tá? A gente vai falar mais sobre isso. Toda vez que ficar confuso pela quantidade, né, de linhas ou pela ou assim, né, que tem simbologia demais atrapalhando ali, você pode puxar essa informação dessa forma, tá vendo? Você puxa um indicador, né, que é desse condutor aqui que está difícil de você desenhar, e você faz dessa forma. Observação, galera, não é para fazer a planta inteira desta forma, tá? Ela tem que ser feita assim, ó, assim. Ela tem que ser feita assim. Se não der, se o espaço for tão pequenininho que não dê para fazer isso, por exemplo, aqui, ó, no box aqui, ó, no banheiro, aliás, a tomada aqui é muito, não dá para representar dessa forma. Então eu posso puxar um gatilhozinho e fazer do lado de fora. Ok? Então essa é a forma de você fazer a instalação elétrica em diagrama unifilar. Então tá lá na sua cozinha. Dúvidas, galera? Nenhuma? Não, por mim não, professor.